Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Arena do Dante. O futebol é aqui e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os símbolos olímpicos. Mas antes, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos que virão nesse canal. Então, bora pro vídeo! Bem, o primeiro símbolo olímpico que nós vamos falar são os aros olímpicos. Os aros olímpicos foram criados em 1914 pelo barão Pierre de Coubertin, o criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. As cores que estão presentes nos anéis olímpicos representam a união dos 5 continentes, e pelo menos uma dessas 5 cores que estão nos aros olímpicos estão nas bandeiras dos países que fazem parte do Comitê Olímpico Internacional. Por exemplo, a bandeira do Brasil tem 3 dessas 5 cores dos aros olímpicos: o azul, o amarelo e o verde. O próximo símbolo olímpico que nós vamos falar é a tocha olímpica. A tocha olímpica é o mais antigo símbolo olímpico. Ela representa a ligação entre os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga e os Jogos Olímpicos da Era Moderna. A tocha olímpica também representa a paz, a união e a amizade. A primeira edição dos Jogos Olímpicos que tivemos a tocha olímpica foi nos Jogos de Amsterdã em 1928, mas infelizmente não consegui a imagem dessa tocha. Mas nessa imagem você pode ver todas as tochas dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936 até os Jogos de Londres em 2012. Aqui a tocha dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e aqui a tocha dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Como vocês podem ver, as tochas têm um design bem diferente das outras. É que o país sede das Olimpíadas escolhe o design da sua tocha. A chama da tocha olímpica é acendida lá em Olímpia, na Grécia. Depois passa por várias cidades do mundo até chegar no país sede das Olimpíadas. E a chama olímpica passa de tocha em tocha por várias cidades do mundo. O revezamento da tocha olímpica termina no dia e no local que acontecerá a cerimônia de abertura dos Jogos. Lá, eles acendem uma pira olímpica que fica acesa até o encerramento dos Jogos, onde ela é apagada na cerimônia de encerramento. O próximo símbolo olímpico que nós vamos falar são as medalhas olímpicas. Atualmente, a criação das medalhas é responsabilidade do país anfitrião das Olimpíadas. Sempre tem que conter a deusa grega Nike, que representa a vitória. Desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, a medalha olímpica é entregue para os campeões olímpicos. Nessa imagem, você pode ver as medalhas dos Jogos Olímpicos de Atenas, em 1896, até os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936. Nessa outra imagem, você pode ver as medalhas dos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, até dos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Nessa imagem, você pode ver as medalhas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. E nessa imagem, você pode ver as medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, 2020. Uma curiosidade é que na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, não tivemos a medalha de ouro. Sim, a medalha de prata era entregue para o primeiro lugar e a medalha de bronze era entregue para o segundo lugar, e o terceiro lugar não recebia nada. Uma outra curiosidade: todos os atletas olímpicos que participam das Olimpíadas recebem uma medalha de participação. Ou seja, nas Olimpíadas, mesmo que você não tenha ganhado nenhuma medalha, você ganha uma medalha de participação. O próximo símbolo olímpico que nós vamos falar é o lema olímpico. Quando falamos sobre o lema olímpico, nós temos que nos referir a 3 palavras. Essas palavras são Citius, Altius e Fortius, que no latim significa o mais rápido, o mais alto e o mais forte. Essas 3 palavras dizem o que um atleta precisa para alcançar o seu objetivo. Essas 3 palavras foram criadas em 1894 pelo padre Henri Didon, amigo do barão Pierre de Coubertin. Com essas 3 palavras, o padre Henri Didon queria dizer o que um atleta olímpico precisa para alcançar o seu objetivo, e mesmo não conquistando a medalha de ouro, considerar o que você fez uma vitória, porque você fez o seu melhor. Com essas 3 palavras, o barão Pierre de Coubertin criou um outro lema olímpico, que é: o mais importante não é vencer, mas participar. O nome Citius, Altius e Fortius também foi o nome de um jornal sobre a história olímpica entre 1992 e 1997. O próximo símbolo olímpico que nós vamos falar é o juramento olímpico. Desde os Jogos Olímpicos de Antuérpia, em 1920, um atleta faz o juramento olímpico em nome de todos os participantes durante a cerimônia de abertura dos Jogos. O texto do juramento foi modificado para os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, onde desde o juramento olímpico de 2000,
tinha que ter no juramento que iria competir sem beber drogas. O juramento atual é o seguinte: em nome de todos os competidores, prometo participar desses Jogos Olímpicos respeitando e cumprindo com as normas que o regem, me comprometendo com um esporte sem doping e sem drogas, no verdadeiro espírito esportivo, pela glória do esporte e em honra às nossas equipes. Desde os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, também existe o juramento dos árbitros, onde um árbitro faz um juramento em nome de todos os árbitros. O juramento atual dos árbitros é assim: em nome de todos os juízes e árbitros, prometo que participaremos desses Jogos Olímpicos sem preconceito, respeitando e seguindo as normas que os regem, com o verdadeiro espírito da esportividade. O próximo símbolo olímpico que nós vamos falar é o hino olímpico. Um hino é um canto ou um poema de alegria ou entusiasmo. O hino olímpico foi criado em 1896 pelo compositor grego Spíridon Samaras, com letra do músico grego Kostis Palamas, e adotado pelo Comitê Olímpico Internacional em 1958. Atualmente, o hino olímpico é tocado em todas as cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos, enquanto a bandeira olímpica é hasteada. Agora, o nosso último símbolo olímpico são os mascotes olímpicos. A primeira edição dos Jogos Olímpicos que teve um mascote foi nos Jogos de Munique em 1972. Desde então, os países que receberam os Jogos Olímpicos criaram seus tipos de mascote. Já tivemos vários tipos de mascote. Tivemos urso, águia, até montanhas personificadas. Os mascotes são embaixadoras da alegria e mensageiras da amizade nas Olimpíadas, representando elementos simbólicos do país ou da cidade sede dos Jogos. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos. Tchau, tchau!